Boa noite, meus queridos. Estamos de volta à nossa classe de catecúmenos na lição 16, que nós estamos encerrando. Mais dois tópicos que nós temos apenas desta lição para nós encerrarmos esse ciclo de estudos, de preparação para aqueles que querem estar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil e dos membros também que estiveram conosco durante todo esse período, que queriam aprender um pouco mais ou recordar um pouco sobre a nossa forma de ser presbiteriana, né, e que nós nesses tempos tivemos então trazendo algumas questões pertinentes às nossas vidas de forma geral, conforme a igreja assim pensa e vive, e também de forma pessoal, né, a identidade da igreja presbiteriana, que é essa lição última, a lição de número 16. Hoje nós vamos prosseguir sobre o ministério pastoral na vida da igreja. Falamos semana passada mais precisamente sobre o aspecto do presbítero docente ou do ministro da palavra, e hoje nós vamos falar nesse ministério da igreja local sobre o ministério presbiteral. A semana passada foi mais no sentido pastoral. A gente vai ver que não vai ter muita diferença nesse quesito do ministério presbiteral com o ministério pastoral, salvo algumas questões que nós vimos semana passada de ordem privativa, que é do ministro da palavra, e da questão mais presente também no seu exercício da docência, mas no sentido do ministério presbiteral de governo da igreja presbiteriana, nós vamos ter aqui uma igualdade em algumas ações, na forma não de função no sentido privativo, mas nas atribuições pastorais, aquelas mesmas atribuições pastorais que vimos semana passada, que também não vão estar diferente na vida também do presbítero regente. Quando falamos em presbítero regente, vem à nossa mente muito essa questão de conselho. O conselho o que é? É uma reunião de ministros. A igreja não é uma sociedade, falando sobre a igreja mais precisamente presbiteriana do Brasil, uma sociedade secular. Ela não se enquadra nos parâmetros de qualquer grupo social. E também ela não se confunde com instituições, quer seja de ordem política, quer seja culturais, recreativas ou beneficentes. E o conselho também, nesse sentido, quando falamos na igreja presbiteriana, ele não é uma câmara de representantes, embora a gente vai ver o artigo que fala que ele representa, mas essa representação ela tem um sentido não de câmara de representantes, ou composto de mandatários de segmentos sociais comunitários, conforme nós vemos aí em estrutura governamental. Mas ela é o quê? O conselho é um concílio de ministros de Deus, mais precisamente nesse concílio, pastores regentes vão estar atuando junto com os pastores docentes. Portanto, quando falamos em presbítero regente ou presbítero na sua função plena, o presbítero também é um pastor. Ele não é um pastor no ofício da docência, mas ele no seu ofício também de regência e de governo da igreja, ele também pastoreia a igreja de Cristo. Nós vemos isso bem pertinaz quando Paulo lá em Atos vai reunir todos os presbíteros em Mileto. Quando ele está partindo de Éfeso, ele chama os presbíteros e fala para os presbíteros pastorearem a igreja de Cristo, a qual eles foram constituídos para estar nesse pastoreio, e nesse sentido eles deveriam então estar zelando para o bem comum da igreja de Jesus Cristo. Logo, o presbítero então também, conforme a palavra de Deus assim o traz, é um pastor no seu exercício da sua função também. E ele, como pastor, ele olha para o quê? Ele também, igual ao pastor docente, ele precisa olhar para a igreja no seu todo. Jamais olhar na igreja em partes, e jamais agir
né, em nome de partes também, de interesses, de grupos, de faixa etária, mas ele é o quê? Ele é um pastor que Deus o constituiu, que Deus os colocou, né, para estar justamente ali agindo, né, por Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com a fé professa que vivemos, de acordo com aquilo que o reino do Cordeiro ou a Igreja de Cristo traz para a ação pastoral. Então não podemos, nem no presbítero docente, nem no regente, pode haver, né, esse interesse em nome de partes jamais. Por quê? Porque o presbítero é o homem de Deus, né, e não o representante de grupos. Ele é o homem de Deus e ele foi constituído para isso, tal qual o pastor, né, e não é representante também de grupos, mas ele é representante do corpo de Cristo no sentido pleno, olhando na sua totalidade também, mesmo que dentro de um contexto de uma igreja local, né? E quando saindo desse contexto de uma igreja local, como nós vimos nos concílios, né, os presbíteros regentes também são presbíteros igual aos presbíteros docentes, ele continua sendo o representante de Deus, né, para a vida da igreja como um todo também, seja no presbitério, seja no sínodo e seja no Supremo Concílio. A igreja com igualdade dos desiguais, fraternidade inclusiva de todas as idades, de toda a cultura, de todos os níveis sociais, de todas as etnias, não é uma soma heterogênea de segmentos grupais. Ela é o corpo de Cristo e é nessa visão que o presbítero também age na sua função, né, como alguém que olha para o corpo de Cristo na sua totalidade, porque na igreja não há e nem pode haver o quê? Distinção entre pessoas e classes sociais, né? Aquilo que a própria palavra de Deus diz que não há acepção de pessoas, né? Tiago vem trazer isso para nós. Logo, o presbítero não pode o quê? Representar partes do corpo eclesial. Ele não representa partes, ele olha no seu todo, ele precisa agir no seu todo, tanto o docente quanto o regente nessa mesma expressão, né? Dessa forma deve ser a visão totalitária, né, que está inerente na vida e no exercício do presbiterato. Porque o presbítero, conforme eu disse, ele é escolhido por Deus, embora ele seja separado pela igreja por meio de assembleia, mas ele é escolhido e separado para o quê? Para o ministério de pastor regente do rebanho total, integral e unificado de Cristo Jesus, aonde ele está no seu exercício da sua função. A tese de que o conselho tem que refletir ou deve refletir, né, segmentos sociais da igreja ou grupos da igreja, isso é uma tese anti-eclesiástica, antibíblica e herética. E isso traz pecado para dentro do corpo de Cristo, porque a igreja de Cristo não é e não pode viver dessa forma. A gente vê isso quando Paulo fala e escreve à igreja de Corinto, que estava vivendo, né, um pouco dessa tese, né, no capítulo 2 e 3 de Corinto, final do capítulo 2, o capítulo 3, ele vem falar que isso daí é carnalidade, isso daí é mundanismo adentrando na vida da igreja para a igreja se adequar aos padrões de forma governamentais e vida mundana. Não é essa forma que vive o exercício do presbiterato, né, seja no conselho, como concílio, ou seja, na individualidade dos presbíteros. O presbítero, ele é esse ministro regente, né? Não um representante político eclesiástico dos seus eleitores, daquele que os elegeram. Jamais isso, né? Porque quem elege, na verdade, é o próprio Deus, né? O Deus usando aquele momento para que ele seja conduzido a essa função.
Porque se nós pensarmos dessa forma de representação, conforme eu disse, é o mundanismo adentrando e querendo enquadrar-se nos atos da igreja local, né? E isso faz a igreja sair do contexto da palavra de Deus e essa igreja se tornar antibíblica nesse sentido. O argumento de que o conselho é formado de representantes de segmento, né, ela aberra a natureza e a essência da igreja, tentando então o quê? Mundanizá-la e tornar ela secularizada. Né? Isso nós às vezes vemos com tristeza acontecendo no meio eclesiástico. Mas, para ser presbítero, o que é necessário? É necessário também qualificações. Falando do presbítero regente, como nós vimos no presbítero docente. Né? E isso a palavra de Deus traz para nós. Né? Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, ele coloca ali bem claramente as qualificações de um presbítero, que deve estar na vida desse presbítero, e deve ser visto na vida desse presbítero. Quais são elas? Ser esposo fiel, ou esposo de uma só mulher, conforme diz o texto da palavra de Deus, ser temperante, ser sóbrio, ser hospitaleiro, não violento, cordato, não contencioso, não avarento, não neófito ou de falta de conhecimento bíblico, ou inexperiente. Ele precisa ser exemplar, ele precisa ser firme na doutrina da sua igreja, ele precisa ser comunicativo, ele é um conselheiro, pacificador, piedoso, tolerante, paciente, perdoador, compreensível, amável, pontual. Né? Quando falamos sobre pontualidades nesses quesitos, a gente vai ver aqui mais precisamente no nosso manual presbiteriano, que vai ter artigos falando sobre isso também. Cumpridor dos seus deveres, contribuinte na obra de Deus, disciplinado, bom pai, bom marido e bom filho. É preciso então, segundo a palavra de Deus no Novo Testamento e que Paulo deixa para nós em sua carta, que ele demonstre ser o quê? Um missionário de seus próprios filhos, cuidando bem da sua casa, conforme diz a palavra de Deus. Um bom líder dentro do seu lar. Né? Quem não governa bem a casa, não se habilita ao governo da casa de Deus. Isso tudo nós vamos encontrar ali de forma mais resumida e algumas questões que estão aqui no nosso manual presbiteriano também, em 1 Timóteo capítulo 3, quando fala de qualificações dos presbíteros, né? E depois a gente vai ver no final do capítulo 3 também falando igualmente aos diáconos, que também vai estar nessas qualificações a questão diaconal também. Né? Mas essas qualificações são para o quê? Para que a igreja possa olhar para esse servo de Deus, né, e estar então, através do seu voto dentro de uma assembleia, escolhendo esses para fazer o quê? Para o exercício do presbiterato dentro de um contexto totalitário da igreja. As atribuições dos presbíteros, conforme eu disse, não é diferente das atribuições do pastor. Do pastor nós vimos lá, ou do presbítero docente, no artigo só para recordar, no artigo 31 são as funções privativas do ministro, a gente viu isso, né, que seria administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica, celebrar casamento com cunho também civil, não apenas religioso, orientar e supervisionar a liturgia da igreja, do qual é pastor. O exercício dele também, ele precisa ter alguns quesitos, né? E nós vimos no artigo 36 as atribuições do ministro que pastoreia a igreja. Eu vou recordar aqui para depois nós olharmos para
O presbítero também, né, porque esse daqui é para o presbítero, o artigo 36, o presbítero docente ou ministro da palavra, que diz assim: o ministro, são atribuições do ministro que pastoreia a igreja: orar com o rebanho por ele, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer a sua função com zelo, orientar e supervisionar as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados, exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo de governo. Então nós temos essa daqui a expressão daquilo que são atribuições do ministro da palavra que pastoreia a igreja. Artigo 51 vai falar dessas atribuições no presbítero. E vendo o que acabamos de ler no artigo 51, não vamos ver muita diferença. Olha o que diz aqui o artigo 51 no todo, depois a gente vai ver parte por parte. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor nos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Artigo 52, o presbítero tem nos concílios, quando fala aqui de reunião conciliar da igreja, autoridade igual a dos ministros, né? Quando no concílio o presbítero, seja no conselho local, seja no presbitério, seja no sínodo e no Supremo Concílio, ele tem os mesmos direitos e as mesmas forças de fala que um presbítero docente ou um pastor tem. São iguais dentro do concílio. Mas nas atribuições do presbítero não vemos muita diferença com relação às atribuições também do ministro da palavra. A parte A do artigo 51. Levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Isso daqui é bom nós termos ciência, porque às vezes a igreja acha que o conselho tem que resolver tudo dentro de concílio. Não. O concílio, no conselho, nesse sentido, só acontece quando algumas questões não aconteceram antes também, quando nós falamos em questões de membresia da igreja, não em questões relativas a outras questões administrativas da igreja. Né? Por quê? A parte A aqui diz para nós que o problema de ordem disciplinar do conhecimento do presbítero tem que ser, primeiro, tratado por ele, em particular com o faltoso, pastoralmente. Aconteceu alguma questão que é disciplinar na vida da igreja, e isso veio ao conhecimento do presbítero. O presbítero pega e reúne o conselho para tratar disso? Não, em primeiro lugar, ele deve tratar de forma particular com o faltoso, né, para que possa então esse faltoso resolver essa questão, né? E resolvida essa questão, o assunto morre ali. Né? Assim como Jesus deixou claro, e Mateus vem trazer para nós a questão de membros fazerem da mesma forma. Né? Quando alguém tem algo contra você, vai em particular com ele, né? E resolve isso em particular. Resolveu, acabou o assunto. Dessa mesma forma, né? Veio para o presbítero, né, algo que está acontecendo no seio da igreja e que é prejudicial à igreja em relação à vida de membresia, ele tem que procurar o faltoso de forma pastoral e particular e tratar isso com o faltoso. Se pastoralmente não resolver a questão, aí aquilo que também diz a palavra de Deus em Mateus, Jesus falando, que se você resolveu, acabou ali. Se não resolveu, leva consigo
mais uma ou duas pessoas para tentar resolver, ele também deve fazer a mesma questão. Questão disciplinar, não resolveu, ele vai introduzir, né, nesse quesito um ou mais dois companheiros de presbiterato, porque aí está dentro da função, nessa conversa de aconselhamento e de orientação com aquela pessoa faltosa. Resolveu o assunto, encerrou ali. Se não resolver o assunto, aí sim ele leva para o conselho. Né? Não é ele levando para o conselho, né, de forma primária. Ele faz isso, né, se não resolveu naquele momento. Por quê? Porque se não foi ouvido, esse caso vai ser levado ao conselho. Se levado ao conselho, aí entra o quê? Aí entra a questão disciplinar, né, que nós vamos ter lá no Código Disciplinar da nossa igreja. Né? E aí não pode se confundir também a admoestação, que é o caso aqui da atribuição do presbítero, do artigo 51 e parte A, voltando nele para nós lembrarmos, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não conseguir resolver por meio de admoestação particular. Né? Então, se não resolveu de forma particular, aí sim leva para o conselho. Mas não pode confundir essa primeira parte de admoestação, que é um aconselhamento, com admoestação que vai estar no artigo 9º, parte A do Código Disciplinar, porque lá a admoestação já é o quê? Já é uma pena. De que forma? Não resolveu o caso. Então esse presbítero vai fazer o quê? Agora sim, ele vai chamar uma reunião de conselho com os demais presbíteros, tanto o docente quanto os demais regentes, vai expor a situação do faltoso, né? E nessa exposição com o faltoso que não conseguiu resolver nas duas etapas, então o conselho vai chamar o faltoso, né, perante uma reunião do conselho. A partir desse momento que já chamou, nós já configuramos pelo Código Disciplinar o quê? Que a admoestação que virá naquela reunião conciliar já se tornou uma pena, porque a pena ela pode ser e ela é inicialmente de admoestação. Toda admoestação dentro do Código Disciplinar, de acordo com o Código Disciplinar, é uma pena, né? Já configura uma ação penal. Deixa eu só pegar aqui no Código Disciplinar, só para a gente ver esse artigo. Artigo 9º, Código Disciplinar. Os concílios podem aplicar pena, agora sim, de admoestação, que consiste em chamar à ordem o culpado verbalmente ou por escrito, de modo reservado, exortando-o a corrigir-se. Levou ele perante o conselho, nesse momento, ele já está sob pena, né? Já é configurado uma pena. Resolveu isso, beleza. Se não resolveu, a pena pode ser acentuada para a parte B do artigo 9º, que é afastamento, né, da comunhão, impedimento. E se resolveu, beleza. Se não resolveu, pode ir para a parte C, que é exclusão. Né? Resolveu, beleza. Se não resolveu, está excluído do rol de membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essas são as 3 penas. Existe a 4ª pena, que é deposição, quando isso é para oficiais, que são diáconos, presbíteros e ministros da palavra. Né? Então nós temos esses três quesitos que precisa estar então visto quando nós falamos em disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica, ela acontece quando não se resolve na admoestação particular, né, que nós devemos, em primeiro lugar, fazer acontecer. Então, para os membros entenderem isso, que de prática isso acontece. O membro errou, chegou ao conhecimento do presbítero. O presbítero vai lá e conversa com ele em cima do seu erro, mas ele está tão rebelde que ele não quer ouvir o presbítero. O presbítero chama mais
um ou dois oficiais presbíteros e vai conversar com ele novamente, porque a questão é resolver por meios suasórios e não por questões disciplinares, né? Isso deve ser a primazia no conselho, e não aquilo que às vezes as pessoas querem que o conselho seja ali, conforme na Idade Média, seja um poder inquisitivo, como inquisidores, não inquisitores. Inquisição não existe no nosso meio. Primeiro, por forma suasória, tentando resolver. Não resolveu, aí sim leva ao conselho. Quando chegou no conselho, o conselho ainda também vai tratar das três, junto nas três etapas. Primeiro chamar, só que quando chama, agora sim, já configura a pena. A demoestação já é uma pena, né? Se na pena não resolveu, aí entra afastamento. Se no afastamento não resolveu, aí entra a exclusão, né? Essa é a função que nós temos no Código Disciplinar da nossa igreja. Mas quando nós falamos nessa atribuição primeira, então, vamos lembrar que essa atribuição primeira é aconselhamento que o presbítero então faz. Por quê? O presbítero, ao fazê-lo, ele também deve fazer de forma reservada, mantendo sigilo absoluto sobre os casos resolvidos, entre ele e aquele membro da igreja, entre ele e aquela ovelha que foi confiada a ele por Deus para que ele resolvesse. Ele não precisa nem trazer esse assunto aos demais presbíteros nem ao conselho, porque essa questão resolveu. Quase a totalidade, meus queridos, dos problemas da igreja podem ser resolvidos pastoralmente. O grande problema é quando membros não entendem essa forma de ser da igreja presbiteriana e quer que as coisas sejam resolvidas lá dentro do conselho, ou seja resolvida de outra forma, trazendo pena, trazendo exclusão, trazendo disciplinas outras sobre a vida das pessoas. Isso não é forma de amor. E quando nós falamos até em trazer pena, trazer disciplina, a disciplina em primeiro lugar tem que estar nos membros da igreja, serem disciplinados em ajudar o faltoso, né? Essa deve ser a nossa forma de pensar, né, com amor à vida das pessoas. Assim então, os presbíteros têm que ter essa consciência de que eles são ministros regentes, e nesse sentido, como ministro regente, eles são copastores também do rebanho, né? Eles também pastoreiam o rebanho de Jesus Cristo, a qual eles foram constituídos a estarem pastoreando, né? Parte B do artigo 51, auxiliar nos trabalhos de visitação. Também a mesma atribuição que foi dado ao pastor, né, no presbítero docente, aqui também no presbítero regente, né? Sobretudo colocando aqui, né, visitação dos doentes, tanto físico como espiritual, né? Há uma cláusula nesse segundo ponto aqui, que é auxiliar o pastor no trabalho de visitas, né, que traz na nossa jurisprudência que o artigo 21 do nosso plano litúrgico, na forma pastoral então dos princípios litúrgicos da igreja, artigo 21, ele diz assim, parece estranho, mas não. É uma recomendação que o artigo traz para as nossas vidas também. Visitação aos enfermos, falando mais no sentido enfermo físico. Artigo 21. Os crentes enfermos devem ser visitados pelo pastor e pelos oficiais, né? Ou seja, os presbíteros também regentes, que o confortarão. Como é essa visita? Essa visita é assim. Confortarão e instruirão com leitura de textos bíblicos, cânticos de hinos e oração. Por isso está no nosso aqui princípio de liturgia, porque não deixa de ser um momento ali na presença dos enfermos. Existe uma recomendação que é o parágrafo único. A obrigação de visita dos enfermos só se torna formal quando o crente pedir a visita, né? A formalidade acontece quando, né, o crente nesse sentido pede aquela visita, né? Porque às vezes por questão de doenças que às vezes tem que resguardar, né? Então às vezes não é de bom tom estar naquele momento junto, né? Mas no momento que ele
pede, isso se torna também formal. Então, existe aí uma formalidade para estar sendo colocado naquele momento no exercício do auxílio no trabalho das visitações, tanto o presbítero docente quanto no presbítero regente. Parte C, igual também do presbítero docente, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Os novos devem merecer da parte dos presbíteros regente também atenção especial, e cuidados pastorais efetivo também em suas vidas, porque eles ainda são o quê? Frágeis e vulneráveis no sentido de crescimento espiritual, e eles precisam de um auxílio nesse momento. As crianças e os adolescentes e os jovens, eles também precisam desse apoio presbiteral. Os aflitos requerem a presença ministerial e consoladora também dos presbíteros. Isso está lá em Tiago, capítulo 5, verso 14 para nós. D, do artigo 51, outra atribuição do presbítero regente, orar com os crentes e por eles, assim como estava também no presbítero docente. Orar por eles é fácil, mais fácil. Orar com eles se torna mais difícil no sentido de ser uma cumplicidade que precisa existir. É estar junto, ao lado, sentindo as mesmas emoções. Orar de que forma? Não orar eu por, mas eu orar com, nesse sentido, como se eu estivesse também na mesma situação naquele momento. Outra atribuição, artigo 51E, informar o pastor nos casos de doenças e aflições. O presbítero ele não é um mero informante, porque como ele também visita, como ele também pastoreia, ele também tem conhecimento. Ele se torna ali também, nesse sentido, um ministro auxiliar. O zelo presbiterial não pode ficar a dever nada do pastoreio docente, porque ambos são pastores. A diferença está na docência do ensino que cabe ao ministro da palavra e naquelas questões de função privativa. Nas atribuições, ambos estão em igualdade no pastoreio da igreja. Logo, um corpo presbiteral dinâmico vai otimizar, e vai trazer eficiência ao pastorado no todo da igreja nesse sentido. Artigo 51F, outra atribuição, distribuir os elementos da ceia do Senhor. Lembra? Função privativa. A função privativa do pastor é ele que faz o quê? Ele ministra a ceia do Senhor. E a distribuição, então, nesse sentido, é dado o quê? Através dos demais presbíteros regentes naquele momento. Por quê? O membro, ao receber esses elementos eclesiásticos, eucarístico, das mãos dos presbíteros, ele deve ter essa certeza de quem está distribuindo, quem está entregando, quem está fazendo participar isso, é digno de fazê-lo em nome do Senhor Jesus, porque ele está ali também no exercício daquilo que Cristo colocou de atribuição na sua vida, ao estar então também entregando esses elementos, distribuindo nesse sentido esses elementos perante a igreja. Nesse sentido também, após distribuir aos membros, o que faz? Devolve-se isso à mão do presbítero docente, e esse presbítero docente se tornando também presbítero, vai fazer o quê? Vai também passar esses mesmos elementos aos presbíteros regentes que o fizeram perante a igreja, porque a igualdade entre os presbíteros na atribuição também se faz ali naquele momento. Artigo 51G. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. O munus da ordenação requer mãos limpas, diz a palavra de Deus, mãos consagradas, abençoadoras e protetoras.
Então nós precisamos ver que isso está também dentro do exercício do presbiterato, investido na vida dos presbíteros regentes também, né? Eles também, na ordenação, eles também fazem o quê? Eles também colocam a mão sobre aquele que está sendo ordenado, né? Tanto do ministro da palavra, quanto dos demais oficiais, né? No ofício de função privativa, as mãos do presbítero docente impetram a bênção, mas nos demais momentos de exercício de ordenação que requer também, né, o colocar das mãos, ali todos estão em igualdade, regente e docente. Por quê? Isso exige também fidelidade, exige dignidade, exige consagração, santificação e vocação presbiteral. Isso, ao estender as mãos, é uma imensa responsabilidade que está sobre a vida daquele que está sendo consagrado naquele momento, e os que assim o fazem têm uma grande responsabilidade sobre isso. Artigo 51H, atribuição ainda. Representar o conselho no presbitério, deste no sínodo e no Supremo Concílio. Aquela questão de concílios, né? Primeiro, o concílio do presbítero regente é o conselho da sua igreja local. Ele foi escolhido para a reunião do presbitério. Então ele vai para o segundo concílio agora como representante também, e ali ele se torna um igual também naquele exercício. No presbitério ele é escolhido também, né, para estar sendo representante no sínodo e no Supremo Concílio. Também da mesma forma, ele vai estar ali também no igual com os demais que ali vão se fazer presente. Quando fala representar o conselho no presbitério, precisamos entender que esse representar o conselho é representar a sua igreja local. Porque quem representa a igreja no presbitério é o presbítero regente. O pastor, o presbítero docente, ele é o quê? Ele é membro do presbitério, não da igreja local, né? Embora ele auxilie naquele momento o presbítero regente que ali está, né, no exercício da sua representação, e ele sendo o pastor naquela igreja, ele também tem a força para auxiliá-lo naquele momento, mas ele é o representante da sua igreja. Essa é a melhor oportunidade de mostrar que a sua comunidade local também é parte integrante e harmônica da Igreja Nacional, porque ao ele representar a sua igreja, né, a sua igreja está inserida também em todos aqueles contextos, seja no presbitério, seja no sínodo e seja lá no Supremo Concílio. Essa parte integrante, né, e harmônica da Igreja Nacional, né, trazendo essa visão mais ampla do conjunto geral de um contexto federativo de igreja que nós somos. Por mais que a igreja local ela é federativa, ela está no igual com todos, e ela tem ali até mesmo o seu presbítero podendo estar naquele momento também junto. Nesse artigo 51 então da Constituição da nossa igreja, da CIIPB, comparando com o artigo 36 da mesma, nós vamos ver o quê? Que no ministério pastoral, presbítero docente e presbítero regente têm atribuições parecidas. Algumas é próprias de um, algumas é próprias do outro, mas no sentido pastoral mesmo, assim, na sua dinâmica pastoral do dia a dia, nós vemos que ambos pastoreiam a igreja aonde estão. Então eles têm atribuições parecidas nesse sentido. Esse é o sentido do presbítero regente ou do ministério presbiteral. Semana que vem nós vamos ver o último ofício, que é o ofício diaconal ou ministério diaconal, para nós fecharmos esse contexto de conhecimento, de entendimento de algumas questões relativas ao governo da nossa igreja. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, que esta é uma sequência que vem da semana anterior, e ela vai prosseguir até a semana que vem, para nós assim finalizarmos os nossos encontros
da classe de catecúmeno. Lembrando que todos os que estão se preparando para passar pelo conselho e que estiveram em todos os vídeos e deram o seu nome em todos os vídeos, os seus nomes vão ser analisados pelo conselho da igreja local, né, para que, né, possamos então dar prosseguimento, né, ao seu desejo de estar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus assim abençoe, né, a você, meu querido, minha querida, que está presente nesse momento, né, e amanhã, quinta-feira, nós teremos o nosso estudo bíblico, sexta-feira a nossa devocional, sábado a nossa escola bíblica e domingo o nosso culto ao nosso Deus, tanto presencial como culto à distância ou online, né, todos às 19 horas. Esteja orando por nós, que como conselho também vamos nos reunir, né, para estarmos dando prosseguimento aí aos passos de possibilidades de mais um dia cultico que nós queremos ter também, né, e vamos estar aí também programando, né, o dia que nós vamos estar realizando a ceia do Senhor entre nós. Né, esteja orando para que tudo possa estar de acordo com a vontade de Deus, né, e que nós possamos aos poucos também vencer essa pandemia que está ainda sobre a face da terra, e se Deus quiser, né, voltarmos, né, a tudo normal no contexto eclesiástico. Deus abençoe a sua vida, um abraço deste irmão em Cristo Jesus, né, e prossigamos avante naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós.